Beleza, eu sou o Cauê, bem-vindos de volta ao VPP, o Vem pro Peixão, canal maravilhoso de notícias, entretenimento, resenha, Série B e muito mais. Série B, né, galera, infelizmente, mas vamos com tudo. E, enfim, né, estou gravando esse vídeo depois de ter gravado outro vídeo falando sobre a diferença entre orgulho e arrogância, né? Então, venho aqui trazer para vocês a minha lista de dispensas do Peixudo, os jogadores que eu acho que deveriam zarpar do Santos, né? Pra quem não viu, o Edu também fez uma live no canal do Ademir Quintino lá com o Vitor Hugo. Obrigado, Vitor Hugo, por perguntar aí de mim, cara, agradeço aí. Estou bem, estou vivo, né? Como todos os santistas, estou ferido, mas estou vivo. E continuamos, né? Vamos fazer a nossa lista de dispensas. Enfim, só voltando lá, eles fizeram uma lista bem legal também. Concordei com muita coisa, alguma coisinha a gente sempre discorda, mas vou fazer a minha lista e no final um bônus surpresa, o time que eu acho que a gente pode colher alguma coisa no Santos no ano que vem para a disputa da Série B e voltar o mais rápido possível, né? Mas antes de ficar pensando em voltar, temos que voltar a jogar futebol. Temos que ir uma coisa de cada vez. O Santos não tem apresentado um futebol constante. Precisamos ter competitividade e constância. Voltar a ter a filosofia de jogo, né? É por isso que antes da lista de dispensa, a primeira coisa que nós devemos ter é uma comissão técnica. Temos que definir e escolher os nomes. Eu tenho ficado muito feliz que o Marcelo Teixeira e o grupo que está com ele, a gestão, estão trazendo nomes como Léo, como o Elano. O Elano tem hoje, eu acabei de ver uma notícia que o Elano tem uma reunião lá, provavelmente vai tá participando de alguma coisa. É imprescindível ter jogadores que tiveram resultado, que são santistas e que queiram trabalhar no Santos. Porque a hora que um Elano, que um Léo, ou com o Giovani, com o Renatinho volte, esperamos você faz muita falta no Santos. Vai cobrar esses caras, ou algum cara, ou algum menino, o cara tem tarimba, o cara tem resultado, o cara... Ó, pega lá meus vídeos como é que eu jogava. Simples assim, cara, isso faz diferença. É muito difícil você ter uma gestão onde só pessoas que nunca jogaram futebol, não tem ninguém, um líder ou alguma referência, não precisa ser nem líder, mas ter referência dentro do Santos de títulos grandes, graúdos e futebol praticado e filosofia do jogo, tá? Então tô bem feliz nessa parte. Enfim, o Santos, como eu falei no começo do outro vídeo, tem alguns nomes aí sendo ventilados, como o mais forte, que eu acho mais plausível, é o Thiago Carpini. Ele acabou de subir o Juventude para a Série A. Acho plausível, mas também acho difícil, porque acabou de subir. Talvez tenha interesse em treinar de novo um time de Série B, mas é o Santos, cara, um time grande, mas também a pressão é absurda. Foi aquele mesmo técnico que foi o vice-campeão ali com a Água Santa, ganhou o primeiro jogo, perdeu pro Palmeiras depois. Enfim, acho um bom nome, tá? Acho que é o nome mais, como eu posso falar, realista para nossa realidade hoje. Uma multa de, acho que eu não me engano, se é R$1 milhão, se bem que 1 milhão para o Santos hoje é muita coisa. O Santos, o senhor Andrés Rueda Gareca, safado, estava contando com a premiação do Campeonato Brasileiro, que ela não veio. Então estamos devendo salários, férias, 13º, né, senhor Andrés Rueda? Senhor pagador de boleto, enganador, tá? Enfim, não vamos falar mais de ser humano, já temos um novo presidente, precisamos olhar para frente. Lista de dispensas do Peixudo, vamos lá. Quero começar com os goleiros, né? O Santos tem 5 goleiros no elenco. Primeiro João Paulo, Vladimir, o Diógenes, o Mazzotti e o Breno. 5 goleiros. Só que algumas coisas me chamaram a atenção, galera. Eu queria dividir com vocês. O João Paulo tem 28 anos, o Vladimir 34. Legal. O Diógenes, o Mazzotti e o Breno, o Mazzotti é o mais velho, tem 23, o Diógenes e o Breno tem 22 anos. O que me chama atenção? Primeiro, a idade, são idades muito coladas uma na outra, né? Isso não é bom, tá? Porque eu vi o Diógenes jogar na Copa São Paulo, mas eu não vi o Breno e eu não vi
o Mazzotti. Então, como é que eu vou analisar jogadores que eu não vi, cara? Fica muito difícil. Então, tanto o Mazzotti quanto o Breno, eu coloquei, até o Diógenes eu coloquei talvez, porque 22 anos é muito novo, tá? Não sei se eu dispensaria, e talvez eu emprestaria, né? Porque eles são goleiros que precisam ganhar rodagem, ele precisa jogar futebol competitivo para ver se ele consegue tomar uma posição no time e desenvolver, cara. Mas 22, 23 anos e não jogou ainda no Santos. Acho que o Mazzotti não tem um jogo, o Breno também não tem, acho que o Diógenes tem um, eu não me lembro, não usa nenhum jogo também. Então, como é que a gente analisa, né? Não tem como. Sabe o que me chama atenção também, antes de eu analisar o Vladimir e o João Paulo? As alturas deles são muito semelhantes, cara. O maior, se eu não me engano, é o Vladimir e o Diógenes, que tem 1,91. Depois os outros tem 1,88, todos. Então, você tem um espaço de selecionar os jogadores conforme a altura. E eu particularmente sou contra isso. Para mim é uma das críticas que eu tenho com captação de base é essa. Eu acho que você deve ter sim uma altura mínima para um goleiro, 1,75, 1,80. Por que eu falo em 75? Porque eu já vi goleiros com 1,76, 1,78, né? Muito bons ao longo da história do futebol. O Prudhomme, já vi goleiro, o Higuita, já vi alguns goleiros com 1,79, se eu não me engano, eu acho que o 81 que tinha o Canizares, em 79, 81, não lembro, o Casillas. Então eu acho que você perde às vezes um grande jogador, você não deixa nem ele se desenvolver, ele vira na frente um jogador medíocre, né, de uma outra posição. Então eu acho que isso na base, eu não sei se isso passa pelo Arzu e a preparação de goleiros, mas eu não gosto disso. Eu acho que você tem que ver se o goleiro é bom. Lógico que um goleiro mais baixo ele vai ter um pouco mais de dificuldade em algumas coisas, como dividir uma bola ali na pequena área, sair na bola aérea, né? Mas você vê que um dos grandes problemas do João Paulo é esse, dividir a bola aérea. E olha, ele tem 1,88. Então, tem que ser mais coisas levadas em consideração, como a impulsão, como a leitura da bola que ele vai disputar. Então, eu acho que esse, para mim, é um dos sintomas que estamos deixando de captar bons valores no gol por causa disso. Definiram uma altura mínima para os goleiros muito grande. Então, você deixa de aproveitar, a minha visão, né? Às vezes um goleiro com uma saída melhor com os pés. Eu sou adepto, eu gosto de goleiros espanhóis, né? Ao longo da história, e se você pegar lá na primeira divisão, na segunda divisão da Espanha, entra aí no jogo de futebol que você gosta, dá uma olhada, você vai ver, não são todos os goleiros que são grandes, tem muitos goleiros menores e que são bons, tem um overall legal. Então, e se você assistir o jogo, você vai ver, né? Eu lembro muito que eu acompanhava muito o Canizares, gostava muito do goleiro espanhol, que era um goleiro de mais ou menos 1,80, né? Um grande goleiro. Mas tem outros exemplos, né? Tem o Farinha, por exemplo, ele não tá... se eu não me engano, acho que ele tá no LAN da França, cara. Um time que tá bem interessante aí na França. Tem alguns bons valores, como o Diouf. Interessante ver lá o LAN da França. Legal. Eu acho que é no LAN, né? Enfim, é o Farinha. Esse é um goleiro mais baixo, tem mais ou menos 1,80 m, só que é um bom goleiro. Também seria uma opção pro Santos ir atrás. Pra mim, tá? Um goleiro interessante, já tá na casa aí dos 25 anos, 24, 25 anos, para disputar uma posição, um goleiro diferente, um goleiro bem ágil, eu acho interessante, tá? Enfim, porque por causa dos problemas que a gente vem tendo no gol, né? Os goleiros têm os mesmos problemas, e isso é, para mim, um sintoma de algo que não está sendo desenvolvido. Todo trabalho tem começo, meio e fim, e às vezes você precisa encorpar mais aquela comissão de goleiros, né? Não vou me alongar porque eu preciso falar do time inteiro, né? Enfim, então eu coloquei talvez no Mazzotti, no Diógenes e no Breno, porque a gente precisa dar rodagem para eles. Só que aí a gente vai ficar sem goleiro, né? Porque a idade deles já tem 23, 22 anos, cara. E aí provavelmente, o Mazzotti vai ter 24 ano que vem, e os outros dois 23. O goleiro não jogou, precisa dar rodagem, ou seja, vai precisar contratar, vai ver um jogador, ou deixar um deles pelo menos para ser terceiro goleiro. Só que aí você não dá rodagem pro cara. Vai ser difícil, vai. Eu acho que a gente precisa de um goleiro assim, um goleiro
da base, fazendo a ponte, jogando sub-20 e acompanhando jogos, um goleiro para disputar a posição com o titular e o titular, cara. E não contratar como a gente contratou o Vladimir na calada, né, senhor Rueda? Um jogador que já não conseguiu se firmar em nenhum clube, ele perdeu posição no Avaí porque não é jogador de Série A nem de Série B. Infelizmente, mas pode ser um cara da comissão interessante, sabe? Pode até ser, depende muito, né? Enfim, então a gente tem o Vladimir, que para o meu ver tem que ser dispensado, não serve nem para Série B como jogador, tá? Então, para mim é não. E o João Paulo, sim. O João Paulo tem que ficar, para mim, os números comprovam isso, as condutas, né? Claro que nenhum jogador vai fazer tudo exatamente como a gente acha. Para mim, a questão dele não suportar a faixa foi muito triste, né? Porque é um orgulho você vestir o Z e ele sente o peso. Isso é o sintoma, provavelmente, de um grupo que não conseguia escutá-lo, né? Ele não conseguia liderar esse grupo. Isso é um sintoma, tá? Então, ao longo do tempo, aí a gente vai ver se isso foi um erro ou um acerto. Hoje eu vejo como uma falta de mentalidade, mas um jogador que nunca se omitiu, um jogador que tem números excelentes pelo Santos, está em pleno desenvolvimento, tem 28 anos, não tem idade para ficar indo para a Europa. Se for para fora, vai num centro não tão bom, ou vai para um Portugal da vida. Então, até conseguir mostrar, já um trabalho vai ter uns 30 anos. Eu tentaria de tudo, assim, ver se ele quer ficar, tá? Então, eu voto sim. Vamos lá, zagueiros, né? Nós temos Joaquim, tem 24 anos, eu votaria sim, mas pelo salário muito alto, né? Provavelmente será negociado. Zagueiro maravilhoso, gosto muito de Joaquim. Temos o Basso, 26 anos, também votaria sim. Acho que o Basso, para a Série B, interessante, até para a Série A, mas eu acho que ele precisava de uma pré-temporada. É muito difícil analisar o Basso, porque ele mostrou coisas muito boas, mas ele também teve erros cruciais em jogos, então, mas é um jogador que nunca se omitiu, eu gosto dele. Eu acho que para um projeto a longo prazo, é um zagueiro que, se quiser ficar, pode ser muito importante, né? O Joaquim, acredito que não vai conseguir ficar porque vai ser negociado, né? Tem potencial financeiro, o Santos precisa de dinheiro. Nós temos o Messias, eu voto talvez, né? O salário do Messias gira em torno de 200 mil. Os outros provavelmente são muito mais do que isso, tá? Eu só fiquei curioso com o Messias porque eu queria ver quanto ele ganhava. Então 200 mil é muito para um zagueiro de Série B, é muito. Nos últimos 2-3 jogos o Messias realmente começou a fazer o simples e se tornou um zagueiro interessante. Então meu voto é talvez, porque se ele se adequar à realidade financeira do Santos, talvez fique. A gente precisa encorpar o elenco, né? Um zagueiro de 29 anos, é alto. Se jogar o simples, pode ser muito interessante, né? Tem o Alex, que tem 24 anos, ano que vem vai ter 25. Eu voto sim. Do que eu vi do Alex, é um zagueiro já que perdeu muito desenvolvimento por causa de lesões, mas que, do que eu vi jogar, eu gostei. Teve alguns errinhos, mas eu gostei muito do Alex, tá? Eu acho que para compor elenco, aí disputar posição, podendo ser até titular, cara. Eu acho que o Alex tem bola sim, tá? Na minha opinião, se você discorda aí, você fala aí, porque, enfim. Mas eu gostei, tá? Tem o Jair, que é óbvio que sim, mas o meu medo é que ele seja negociado, porque ele é um ativo, ele é um menino de 18 anos e é só você ver um jogo dele pra você ver que ele é muito diferente. É uma saída ele sabe sair jogando, não é afobado, parece que tem 30 anos jogando. Um zagueiro tem muita categoria jogando, tem bom passe. Cara, gosto demais de Jair, mas acho que ele será vendido, mas com certeza sim. Tem o Zabala, que tá voltando de lesão, de ligamento cruzado, ICA, 21 anos. Acho que também tem que ficar da base. Pode ser interessante também para compor elenco. Então eu acredito que a gente já tenha aí pelo menos o Basso, o Messias, o Alex, o Jair e o Zabala. Só se sair algum deles, né? Então meu voto é sim, tá? Então tem, tirando o Joaquim, que provavelmente será negociado mesmo. Tem que ser negociado, salário alto e não sei como pagaremos, né? Enfim. E o Thiago Balieiro, que é irmão do Vinícius, né? Que eu já vi jogar na base, tem 20 anos, eu não gosto. Acho que tem que ser emprestado, já tem 20 anos, precisa de rodagem ou negociado, né? Não adianta ficar segurando muito tempo o jogador. Enfim, vamos para lá. Laterais direitos, né? O Santos tem o João Lucas, o Inocêncio, o Caissara, o Cadu. Eu coloquei o Lucas Braga de lateral direito porque é o que ele estava desempenhando.
né? Mas também poderia ser colocado lá na ponta esquerda, enfim. Vamos lá, começar no João Lucas. O João Lucas, né? O João Lucas tem 25 anos, vai fazer 26 ano que vem. Meu voto é não, eu lembro acho que de um jogo bom que ele teve no Santos, e o jogo bom ele também teve alguns erros muito infantis, né? Acho que precisa ser negociado, dispensado, enfim. Quando eu falo dispensado, gente, pode ser negociado ou dispensado. O que o Santos arrumar tá bom. É um dinheiro que a gente já perdeu, que comprou ele do Cuiabá. Então eu acho que não tem como. O Inocêncio tem 29 anos, né? Já vai ter 30 anos ano que vem. Eu também. Ele veio emprestado aí do Água Santa. Não adianta ficar, não deu certo, vai ficar marcado, a torcida vai marcar. Tem alguns bons lances, você vê que parece que ele tem alguma coisa diferente, mas não conseguiu. Eu acho que ele vai ficar marcado no Santos, acho que tem que ir embora. Júnior Caiçara, 34 para 35 anos. Eu tinha colocado talvez, mas eu acho que... Cara, talvez pra mim, porque assim, eu tenho que ser justo na minha análise do que eu penso, cara. Tava muito tempo inativo, teve uma lesão muito difícil, se tratou sozinho, não teve pré-temporada. Então você vê que ele, pelo que eu conheço dos jogos que eu vi até no Başakşehir, é bom, só que ele não ficou nem lá, cara. Então, às vezes, é um jogador que tá muito em declínio de carreira, uma lesão difícil. O clube não quis renovar com ele, né? Ele saiu, ficou free agente. Então, talvez, mas com um pezinho no não, sabe? Eu acho que depende muito. Depende muito de salário e também vai ficar marcado, cara. Acho que sim e não. Talvez e não. Difícil analisar, mas é mais pro não do que pro talvez, eu acho. Enfim. Tem o Cadu, também tem 21 anos. Menino da base, jogou algumas vezes, eu vi o Cadu. Pode ser útil para compor elenco, mas precisava jogar. Tá com 21 anos, vai fazer 22 e não joga, né? Eu não acredito que o Cadu era tão pior do que esses caras aí, né? Então precisa da comissão para avaliar. Meu voto é talvez, ou ser emprestado, né? Precisa emprestar, cara. Vou analisar o Lucas Braga. Lucas Braga, 27 anos, vai ter 28 anos ano que vem. Pra mim, ele é o Ibson brasileiro. É o atacante que não tem ímpeto de marcar gols e é o lateral, o ala, que não tem a força de marcação para ser um lateral ala. Então, infelizmente, pra mim é dispensar o Lucas Braga, negociar, cara. Já deu. Ele, pra mim, é o símbolo desse conformismo do Santos. Eu sei que ele chorou no final, mas depois que precisa mostrar em cada jogo, e é o que a gente via que era um comodismo. Ele é um jogador acomodado, ele não consegue mudar panorama. Eu não vejo... Se ele não conseguiu mudar panorama nos jogos, assim, de mostrar essa inquietude, dificilmente ele conseguirá mudar alguma coisa no Santos agora. Eu acho que ele precisa procurar novos ares, o Santos precisa de novos ares, né? Não acertou nenhum cruzamento, isso tem que deixar bem frisado. Não acertou nenhum cruzamento desde que foi pra lateral nenhum. E fomos rebaixados assim, né? Infelizmente. Seguindo, galera, lateral esquerdo. Lateral esquerdo nós temos o Felipe Jonathan, 25, também voltando de lesão de LCA. Eu gostaria que sim, a gente sabe que talvez para uma Série B o Felipe Jonathan tem algo a acrescentar. O salário dele também não é alto, pelo que eu vi é 120 mil, acho que só de direitos, né? O direito de imagem é o que comporta. Então, se adequasse ao Santos, eu gostaria, porque acho que é um lateral aí que bem treinado pode dar alguma alegria, assim, e tem técnica. A gente já viu, conhece o Felipe Jonathan, tem técnica sim, para acrescentar algo interessante, tá? Então meu voto é sim. O Dodô tem 31 anos. Cara, pelo que mostrou também, eu coloco talvez, cara, porque se adequar para compor elenco, fazer ali um zagueiro, a gente viu que teve alguns bons jogos até, mas ele escorrega muito, cara. Cara, também é difícil analisar o Dodô, teve muitos erros besta. Ele escorrega nele mesmo, às vezes. Nossa, cara, talvez com um não, cara. Eu acho que também fica marcado. Não. Desculpa, Dodô, não dá. Salário muito alto também, acho que tem que ser negociado aí, dispensado, cara, não dá. Enfim, seguimos. Tem o Kevson, 19 anos, vai ter 20 anos. O Kevson teve bastante erro, mas é muito promissor ainda. É um zagueiro, é um lateral esquerdo forte, precisa maturar, então talvez para essa Série B aí consiga esse tempo. Ele é forte, acho que vale a pena investir no Kevson. Eu gosto do Kevson, acho que é muito voluntarioso, pode se desenvolver bastante na Série B, talvez tenha
essa oportunidade, principalmente porque não jogaremos nem 60 jogos essa próxima temporada, né? Então eu voltaria que eu ficaria com o Felipe Jonathan e o Kevson. E tem o Pedrinho, né? Pedrinho Escaramuça, também se lesionou demais. Eu coloco talvez porque precisa ser emprestado. O Escaramuça precisa ser emprestado para jogar. Vai ter 22 anos e não joga. Então precisa ganhar rodagem, né? Enfim. Seguimos aqui, volantes, né? Eu coloco o volante, que é aquele primeiro volante que praticamente não existe mais no futebol, né? Que o Santos tem alguns, né? Tem o Rincon, que para mim teria que ficar, um jogador muito bom, tecnicamente e fisicamente. Acho que com menos jogos e mais preparação pode ser um jogador muito importante e se mostrou importante nessa reta final. Acho que a gente não conseguiria uma arrancada como conseguiu dar de resultado se não fosse ele, né? Um jogador muito bom. Seguimos aqui. Rodrigo Fernandes. Rodrigo Fernandes pra mim é não, cara. Rodrigo Fernandes, desde que jogou a primeira temporada, que foi muito bem, e renovou pro Santos, e ainda pediu aumento, sendo que não estava previsto, ele não jogou mais. Se ele teve um jogo bom, 2 jogos bons, foi muito, cara. Tem que ser negociado, pra mim é não tem que ficar no Santos. Tem que ser negociado, tá? Eu coloco dispensado, mas como ele é um ativo, ele tem que ser negociado. Pra mim não casou, é um estilo de jogo que não me agrada, o Santista não agrada, não adianta. Ele tem um estilo parecido com o Alisson e também não me agrada. O Alisson pra mim é não também. Eu tinha colocado talvez, mas é não, né? Vai ter 31 anos, o Rodrigo vai fazer 28 ano que vem. Tem 27, então já não dá, né? E o Alisson vai ter 31, com várias lesões de ligamento cruzado. Ele tem 4 lesões, né, se eu não me engano, 4, 5, se lesiona muito. Eu acho que o Alisson deveria se poupar. E o Santos também deveria... É que ele vai ter o contrato renovado automático, né? Conforme as lesões acontecem, a lei protege, tá certo, né? Enfim, o Alisson eu voto não. E o senhor Camacho, né, que tem 33, vai ter 34 anos, eu nem vou me alongar muito, porque Camacho com certeza é não. Não dá pra Camacho, não dá, já se provou. É um jogador que espero que vá pro Fluminense, o Diniz gosta tanto dele, né? Leva ele pro Fluminense lá pra fazer o seu tic-tac caipira lá, beleza? Não gosto do Camacho. Vamos lá. Jean Lucas, cara, eu voto sim, mas porque ele é realmente bom, ele não fez bons jogos nos últimos 6, 7 jogos pelo Santos, mas errou coisas graxas ou absurdas. Também teve o episódio aí do Marcos Leonardo aí junto com ele, que chegaram atrasado. Mas é um ativo do clube. Se adequar financeiramente, eu aceitaria, mas eu acho difícil. Eu acho que deve ser negociado até pelo... O Santos precisa pagar o Mônaco, não vai fechar essa conta, né? Agradece o Jean Lucas, mas também vai ficar marcado nessa coisa. Eu voto sim, mas eu acho que tem que ser negociado. O Sandri, com certeza, o Sandri é muito talentoso, o Sandri tem um passe diferente, ele teve um azar tremendo aí, que quando teve um jogo, se você pegar no começo do ano, ele tava desenvolvendo muito bem, aí ele tomou uma cotovelada no nariz, quebrou o nariz, aí depois tava voltando de novo. Teve outra lesão de ligamento cruzado e vai voltar agora o ano que vem. Muito triste pelo Sandri, porque só tem 21 anos, né? Muito novo, mas eu votaria sim. Acho que o Sandri tem muita categoria, muito futuro, tá? E é um jogador que a Europa já não quer. Por quê? Por causa das lesões. Então eu acho que se a gente investir no Sandri, não cobrá-lo como um cracaço, que dificilmente ele virará, mas pode ser um bom jogador que ajude o Santos e se provou, ver no começo do ano jogos interessantes que ele fez, grandes lançamentos, inversões de jogo, tem um passe muito diferente, tinha melhorado muito na marcação. Então, pra mim, é sim, com certeza. E tem o Dodi, com 27 anos, vai ter 28, que eu acho, talvez também, se adequar financeiramente, pode ser um jogador interessante. E o Nonato, que tá emprestado pro Santos, né, da Ludogorets, da Bulgária, talvez também, se depende do preço. Mas eu acho que talvez, tá? Depende muito do salário. Então eu acho que esses caras não aceitarão redução de salário e sairão do Santos, né? Então se adequar assim, mas não faria esforço para segurá-los, tá? Vamos lá, meias armadores, né, que eu coloquei, né? Primeiro, senhor Lucas Lima, 33, vai fazer 34 anos que vem. Eu tinha colocado talvez, mas eu acho que ele tem números no Santos, se você pegar, tem assistências, né? Mas eu acho que ele é símbolo de uma fase do Santos que a gente precisa deixar para trás, né? A gente não pode aceitar as condutas, assim, não tô falando nem conduta fora de campo, porque o Lucas Lima não fez nada. Mas ele, em campo também ele sumia muito, pra mim não.
não ficaria com o Lucas Lima, com também um salário grande. Parabéns, Rueda, por ter renovado com ele. Devia ter continuado com a produtividade, tá? Pelo menos até o final desse ano. Se ele quisesse sair, ok. Também não faria diferença nenhuma. Não é um jogador, vai ter 34 anos. Tem o Miguelito, 19, futuro do Santos. Acho que é o momento do Miguelito, 19 anos, vai ter 20 ano que vem. É o futuro do Santos, cara. Precisa investir nesses meninos. Miguelito é um meia esquerda, meia direita, perdão, um ponta direita. Pode ser importante aí pro Santos, acho que precisa ficar. Ed Carlos, 22 anos, vai ter 23, acho que precisa ser emprestado ou negociado. Não vejo o Ed Carlos assim, mudando o patamar de Santos, né? Já tem uma idade avançada. Para mim o limite do jogador estourar é 23 anos, então ano que vem já vai ter 23, então talvez, né? Mas eu negociaria ou emprestaria para ver se vinga, né? Luan Dias não precisa nem o que falar, né? Não jogou, quando jogou muito mal, já veio emprestado do Água Santa e vai retornar, né? Vamos lá, pontas, né? Eu coloquei Soteldo como ponta porque ele era ponta, né? Mas enfim, né? Soteldo era com certeza sim, acho que teve muitos problemas. Se o Rincon ficar, ele tem que ficar. Se o Rincon sair os dois. Porque eu acredito, eu tenho essa crença de que quem conseguiu endireitar o Soteldo, manter ele no prumo, e desenvolver mesmo, foi a presença do Rincon. Então o Soteldo, 26 anos, vai ter 27 anos. Se eu fosse ele, tá? Você não tem idade mais para a Europa, você vai ter 27 anos ano que vem, você tem uma identificação com o clube brasileiro, mesmo na segunda divisão, você será convocado para Venezuela. A Venezuela está bem na classificação para ir para a próxima Copa do Mundo, que vai ter mais seleções. Se eu fosse o Soteldo, eu ficaria. Mas eu entendo se o clube quiser negociá-lo, tá? Até porque o Santos tem 50%, vai precisar pagar ainda o Tigres do México, então, mas eu gostaria sim do Soteldo. Mendonça, não vou me alongar, para mim foi bem mal utilizado, tá? Mas o salário é muito grande, 400 mil reais, é muita coisa num jogador que tem muitas dificuldades, ele não cria jogo, ele é definidor de jogadas. Para mim foi mal utilizado e ficou marcado, né? Com a torcida também, porque Delry ficava dando risadinha, já ficou marcado, infelizmente, tem que sair. Patati também, Patati é artilheiro, né? Das divisões de base do Santos, 20 anos, vai ter 21 anos, acho que pode ser muito útil aí na Série B, é um ponta direita interessante, não tem perna esquerda, perna direita, né? Tem perna esquerda, mas acho que pode contribuir sim de alguma maneira. Só se a gente contratar algum outro e emprestar ele. Mas eu gostaria do Patati sim. Acho que ele tem alguma coisa a mostrar no Santos, tá, galera? E vamos para a posição de destaque, né? Centroavantes, né? Marcos Leonardo, eu votaria sim, né? Porque teve erros e tal. Acho que ele foi um dos motivos que nesses 2 últimos jogos o Santos não conseguiu se concentrar, tumultuou o ambiente, o atraso. Ele tem 20 anos, vai ter 21 anos, mas ele vai ser negociado, né? Eu acho que eu colocaria agora talvez, né? Precisa ser negociado, o Santos precisa fazer dinheiro, e acho que o ciclo dele no Santos já deu, né? Infelizmente, acho que perdeu muito a cabeça, principalmente com aquela coisa de ver outro ser negociado na frente dele, que foi o caso do David, mas fez os gols, é bom, muito promissor, mas acho que de comportamento, de ambiente, acho que já deu, né? Infelizmente, não é assim que eu gostaria que fosse um jogador que ficasse no clube ou que fizesse uma história bonita, mas não foi o que aconteceu, infelizmente. Tem o Furt, que vai ter 35 anos ano que vem, eu coloco sim pela característica. Ele não é super rápido, mas ele tem um grande pivô, um bom cabeceador, bom definidor de jogadas. Talvez se adequar financeiramente, né? Eu não vi o salário dele, mas acredito que seja um salário alto. Gostaria que ficasse. O Silveira talvez também, talvez para a Série B, é guerrido, estava desenvolvendo, chegou já na parte final do campeonato. Se o Santos, se ele quisesse se adequar financeiramente, acho que seria interessante, né? Eu gostei do Silveira. Também gostaria do Morelos ficasse, mas ele tem cláusula, né? O Silveira vai ter 27 anos ano que vem, tá? Ele tem 26 agora. O Morelos tem 27, vai fazer 28. Tem mercado na Europa, eu gostaria dele, mas o salário é alto, quase R$1 milhão, 900 mil, se eu não me engano. E tem cláusula de que o Santos, se fosse rebaixado, ele poderia sair. Então eu acredito que sairá. Mezenga já tá saindo, né? 35 anos, vai ter 36, não fez nada. Já tchau e benção, né? E ano que vem o Santos vai ter alguns que voltam de empréstimo, né? Que é o caso do Luiz Felipe, que vai ter 31 anos ano que vem.
Eu acho que talvez para compor elenco, porque ele não jogou mal no Atlético. Mas por tanto tempo que ele tá no Santos, eu acho que eu usaria ele como moeda de troca, tá? Acho que tem mercado ou fazer algum dinheiro, né? Eu acho que a gente precisa investir em jogadores um pouco mais jovens, pensar mais no futuro, não ficar pegando jogadores assim da cidade com o histórico de lesões que tem o Luiz Felipe, né? Então, tem a chegada também do William Maranhão, vai ter 28 anos ano que vem. Não, com certeza, não vou nem me alongar nele, óbvio que não. Tem o senhor Balieiro, vai ter 25 anos ano que vem. Não se provou em nenhum clube que passou, nem no Santos. Com certeza não. Graves deficiências técnicas, não é jogador de Série A nem de Série B pra mim, tá? Aí agora tem o Zanocelo, que tava aí no Fortaleza. Pra mim, eu vi muito talento no Zanocelo. Eu acho que com o técnico certo pode desenvolvê-lo. E ele com oportunidades, né? Ele teve bastante oportunidade no Santos ano passado. Infelizmente, ele sentiu, né, os jogos ruins que ele jogava. A torcida pegou no pé. Eu gostaria que sim, mas entenderia se o Santos o utilizasse como moeda de troca. Eita, falei, ó, meia hora. Meu Deus, se acabar esse vídeo. Enfim, gostaria, mas também tem que se usá-lo como moeda de troca. Temos a chegada do Ivonê também não foi tudo isso, acho que no Botafogo ou no Ituano, não me lembro qual que ele foi. Eu vi muitos jogos do Ivonê, acho que ele nunca foi testado realmente de meia, que é a posição dele, aquele meia chegador. Mas eu acredito no Ivonê, acho que tem um bom potencial, acho que para a Série B ele pode ser interessante. E eu gostaria do retorno do Ivonê. Temos o retorno também do Lucas Barbosa, vindo aí do Curitiba. Muita gente não gosta do Lucas, eu entendo. Eu acho que é um jogador que já vai ter 23 anos, né? Ano que vem. Então eu tentaria fazer dinheiro com o Lucas, né? Ele é um jogador muito aguerrido, ele sabe recompor. Não é tão bom criando jogadas, né? Talvez esteja na posição errada. Tem que pensar nisso. Às vezes, uma posição de drible na frente, eu acredito que ele esteja na posição errada na carreira. Ele tinha que rever isso. Talvez recuar um pouquinho. Talvez ele tenha um êxito maior na carreira dele. Porque de ponta, de segundo atacante, que ele jogou mais de ponta, ele não desenvolveu, né? E temos o Thailson, né? Que vai ter 25 anos. Com certeza tem que ser dispensado. Nunca se provou. Teve acho que um lance que ele fez que deu um chapéu e ficou marcado porque o São Paulo queria muito renovar com ele, né? E é isso, galera. O Santos, pra mim, tem que dispensar esses jogadores. E aí eu quero saber o que vocês acham, quem vocês dispensariam. Porque se não concordou comigo, fala aí nos comentários, deixa alguma coisa, tá bom? E é isso, galera. A gente se vê nos próximos vídeos. Lista dispensada feita. Está aqui a minha, tá? A gente se vê nos próximos vídeos. Curta, comente, compartilha e tchau!